E Andressa, tudo bem com você? Oi, tudo bem? E contigo, tudo certo? Tudo 100%. Um prazer enorme estar com você aqui nessa manhã de sábado. Para mim, para vocês, no Brasil, já são um pouco mais de 1 hora da tarde, né? Muito obrigado aqui tirar um pouquinho do teu sábado para conversar comigo. E, Andressa, fala pra gente qual é o teu cargo hoje, o que você faz hoje em dia? Então, eu sou engenheira de qualidade de software na Red Hat. É isso. Engenheira de qualidade de software na Red Hat, super bacana. E antes da gente falar um pouco mais sobre o que a gente vai falar aqui, vamos voltar no tempo aqui, vamos pensar aqui. Como é que computação, como é que tecnologia apareceram na tua vida? Então, eu sempre gostei muito de computador. Mas isso começou assim quando eu era criança. E eu acho que muito porque eu sempre quis ser igual ao meu irmão. Aí meu irmão começou, quero lutar. Daí eu ia lá e fazia taekwondo com ele. Quero jogar futebol. Daí eu ia lá e jogava futebol. E daí ele me introduziu ao RPG, que era Tibia, né? E era algo bem que a gente jogava com meu vizinho até. E eu me apaixonei, assim, foi algo que seguiu comigo por muito tempo. Então, eu comecei a gostar muito de computador por causa dos jogos. Mas eu acho que tinha uma coisa que eu e meu irmão, a gente era muito diferente, que era que eu amava matemática, ele não. Aí, desde criança, assim, eu gostava muito de matemática. Inclusive, quando as minhas amigas iam brincar, assim, na minha casa, eu era tão... que eu aplicava a prova de matemática nelas. Isso, e eu ainda tinha amigas, viu? Eu ainda tinha amigas. Aí, e essa coisa assim de gostar muito de matemática e muito de tecnologia foi o que fez eu ir para o lado da engenharia. Eu entrei daí, então, na engenharia aeroespacial e eu fiquei alguns anos na engenharia aeroespacial. Foi lá que eu tive meu primeiro contato com programação mesmo, que Legal, foi com C++. bacana demais. É, Mas antes da gente falar da engenharia aeroespacial, eu assumo a aeroespacial foi nível de faculdade ou como é que foi? isso, foi. Foi na Federal de Santa Maria que eu fazia o curso Legal. lá. Né? Eu não cheguei no final da graduação, foi meu primeiro contato com programação, eu fiz uns 3 anos, até eu perceber que eu não estava feliz, sabe? Sabe, aquela emoção que a gente sentia, assim, no começo. Eu amava no início, eu estava, assim, fissurada por todas as cadeiras de geometria analítica, de equações diferenciais, estava fascinada por aquilo, sabe? Eu me divertia fazendo aquilo. Mas depois de um tempo, eu já não estava mais assim, sabe? E eu estava procurando algo que eu gostasse. E ao mesmo tempo, eu cheguei um dia, eu estava com o meu marido, que hoje é meu marido, né? Na época era meu namorado. Daí eu cheguei para ele e falei: esse laptop aqui, eu comprei ele, eu coloco ele para desligar e o sistema operacional não desliga, né? Eu nem sabia o que era um sistema operacional na época, acho que eu falei, né? Ele não desliga de verdade, ele fica ligado para sempre, tá estragando o computador e tal. E ele disse: eu ouvi dizer que existe o Linux. E se a gente colocar no computador, pode ser que funcione. E daí a gente botou, funcionou, que era uma maravilha. E daí a gente começou a botar todas as máquinas que a gente tinha em casa para Linux, até as dele, né? E daí a gente entrou no YouTube, e daí tinha aquele monte de curso gratuito. E daí a gente começou a fazer um curso de terminal do Linux para aprender a mexer. E eu tava fissurada naquilo, sabe? Fiquei fissurada na do Linux e comecei a pesquisar outras coisas que eu já tinha tido assim um pouco de contato, por exemplo, Python, eu tinha tido um pouco Uhum. de contato na UFSM já, mas daí eu comecei a pesquisar coisas que eu poderia aprender mais, assim, e daí eu peguei um livro, peguei alguns vídeos no YouTube que é carregado de coisa, né? E também não tinha dinheiro, então tinha que ser os gratuitos mesmo, né? Então, fui indo pelo lado de pegar essas coisas que são open source e eu me apaixonei. Deu mais ou menos um mês, assim, que eu estava estudando essas coisas. Eu cheguei pro meu marido e falei: amor,
eu vou largar a engenharia social, eu quero ser programadora. E nessa época eu até lembro, assim, que eu ficava assistindo alguns vídeos no YouTube, então eu estava assistindo um vídeo do Luciano Ramalho, né, do Fluent Certo. Python, e, e daí ele falou, foi a primeira vez que eu ouvi falar da ThoughtWorks. E daí ele falou, não sei o que é a ThoughtWorks, que é onde ele trabalhava. Então eu pausei o vídeo, fui pesquisar a ThoughtWorks e eu achei sensacional. Eu amei a ThoughtWorks, aquela coisa da diversidade, da inclusão. Aí eu olhei pro meu marido e falei, amor, eu achei a empresa que eu vou trabalhar. E não que eu trabalhei lá depois. Bacana. Mas antes da gente chegar lá, vamos voltar para trás aqui, que tem coisa para caramba empacotada. Vamos desempacotar. Você não teve nenhuma exposição no ensino básico, ou ensino médio, a tecnologia, a programação, nada? Foi na faculdade, na engenharia aeroespacial que você começou a ter uma exposição a C++, correto? Nossa, sim. Na minha escola, nas minhas escolas, não tinha nem computador, sabe? Era, tipo, na verdade, para não dizer que não tinha, era um que não dava para usar, era muito ruim. E infelizmente, né? A gente tem uma educação pública que vem cada vez mais sendo mais ainda desmantelada, destruída, e eu estava lá. Então, mas foi o primeiro contato, assim, que eu tive. Eu acho sempre muito interessante com a que a gente estava conversando antes da gravação, né? As curvas que a vida vai apresentando para você, né? E você vai, opa, eu achava que eu estava indo nesse caminho aqui, eu vou para esse outro caminho aqui, vai ter um desvio na estrada aqui. E você entrou na universidade para fazer engenharia aeroespacial, que era algo que te interessava. E a tua primeira exposição com programação foi C++. E mesmo assim, mesmo com C++, você falou, eu gostei desse negócio de programação, eu quero entender um pouco mais sobre isso. Não, foi a minha primeira exposição e para mim não estava fazendo muito sentido. Certo. Em parte porque eu acho que a professora não estava sabendo colocar um pouco isso, sabe? Tipo, ela começou fazendo algumas coisas não era nem lógica, sabe? Era tipo, se você quer fazer um pão, como você vai fazer o pão? Daí você vai na cozinha e faz. Aquilo não estava fazendo muito sentido para mim, sabe? Tipo, mas daí depois ela já passou direto para o C++, e daí eu fiquei, meu Deus, como que ela saiu diretamente de fazer um pão para C++? Aí, então, eu fiquei um pouco no início, assim, eu lembro do início do semestre, eu cheguei para minha amiga que, ao contrário de mim, ela já tinha tido programação na escola dela, né? Eu falei, não, vai ter que me ajudar a entender por trás disso, ou tipo, a usabilidade por trás disso, porque se não fizer sentido como eu vou usar, eu não vou conseguir entender por que aprender, né? Aí depois que a gente ficou uma tarde inteira, ela me mostrando as coisas, tudo fez sentido, e daí eu passei a gostar, sabe? Excelente, bacana demais. Eu não sei se você viu, eu entrevistei o criador do C++, o Bjorn Stroustrup. Se não me engano, é episódio 21. Depois eu te mando o link. E ele deve estar com 80 ou quase 80, que eu entrevistei já tem uns 2 ou 3 anos, eu acho. Mas super lúcido, super ainda dá aula, super bacana. A história dele é fantástica, eu recomendo você ouvir se você não ouviu ainda. Mas aí a coisa evoluiu e apareceu o Linux na sua vida, né? Que eu acho sempre interessante também as pessoas aqui, os convidados e convidadas, falar, comecei a me interessar por computação com a de videogame, né? Muita gente nessa época aí se interessou por videogame, e isso abriu uma curiosidade e a pessoa acabou seguindo o caminho na área. Mas o Linux te abriu aí a outras ideias e outras oportunidades, e você eventualmente resolveu virar programadora, né? E você entrou online e achou a empresa onde você queria trabalhar. Mas conta pra gente como é que foi, desde dessa parte, você olhou online e falou, eu quero trabalhar para essa empresa aqui, mas como é que foi a estrada para você chegar na empresa até você conseguir entrar na empresa? Tá, eu sou um pouco intensa. Então, quando eu decidi, eu vou ser programadora, aquilo ali,
virou o objetivo total da minha vida. Então, eu estava sempre estudando, assim, sabe? Então, foram alguns meses bastante intensos, em que eu fiquei o tempo inteiro estudando. Então, foi cansativo, foi muito cansativo. E, ao mesmo tempo, era muito legal. Porque acho que isso é uma coisa que a gente precisa, quando a gente está num momento de aprendizado, a gente precisa tirar isso de que aprender é chato, sabe? Eu vejo muitas pessoas até hoje têm na cabeça assim, pô, aprender é chato. Não, aprender é legal. Só que às vezes pode ser cansativo. Se a gente está no momento em que a gente está buscando incansavelmente um objetivo, é cansativo, assim, pode ser cansativo, e foi cansativo. Então, eu fui fazendo muitas entrevistas. A primeira entrevista que eu fiz, eu fui muito bem no teste, ainda que não fosse o que eu aprendi, estava estudando mesmo, que era com Python. Eu fiz uma entrevista que era com Elixir. E eu passei por barbaridades, assim, escutei barbaridades, assim, por eu ser mulher. E foi um pouco desanimador, sabe? Eu lembro de comentar, assim, que eu fazia engenharia aeroespacial. E como eu fazia engenharia aeroespacial, pô, tem uma grade de física bem pesada, né? E o CTO da empresa, ele chegou a falar para eu explicar o que era gravidade. E eu tava tipo, o quê? Como assim? Como assim que numa entrevista para uma vaga de desenvolvedora, tu tá me perguntando o que é gravidade, né? Tipo, como se ele estivesse duvidando do meu conhecimento ou algo assim. Então, Isso foi Cara, que absurdo isso. não foi na empresa, na ThoughtWorks, tá? Foi outra empresa, assim, que nem vou falar o nome, mas era uma empresa, assim, de Porto Alegre, e foi desanimador mesmo. Que coisa horrorosa, que coisa, eu lamento muito que você tenha passado por uma experiência assim, que coisa horrorosa, que despreparo dessas pessoas, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Demais. Eu lembro de sair assim, eu falei, talvez não seja para mim, assim. E uma coisa que toda a trajetória foi muito importante para mim foi o quanto meu marido acreditava em mim. Acho que às vezes ele acreditava mais em mim do que eu mesma. Então ele chegava para mim e falava: "Tu não vai desistir. Eu sei que tu não vai desistir. Eu sei que tu não quer desistir em primeiro lugar. Então tu não vai desistir. Tu vai, sei lá, tirar uma semana para dar uma aliviada na tua cabeça e depois tu vai voltar". E era isso que eu fazia. Então isso é uma coisa muito importante para quem tá caminhando para atingir um objetivo, ter pessoas que te apoiem. Sem sombra de dúvida, também a persistência, né? Você mesmo, diante da adversidade, diante da idiotice que essas pessoas te falaram, você olhou e falou assim, vocês são um bando de idiotas e eu vou persistir no meu caminho aqui e vamos em frente, né? E você chegou onde você chegou aí. Mas conta um pouco mais pra gente, como é que foi a chegada na ThoughtWorks, como é que você conseguiu abrir a porta e falar, tô aqui, gente, ó, vamos trabalhar. Foi bem legal, assim. Antes disso, eu tive uma experiência, né? Duas experiências, na verdade. A primeira, ela não foi tão boa. Eu entrei numa empresa, a empresa ainda era bem startup, assim, então era uma coisa mais difícil. Eu entrei para trabalhar com Python. Certo. Aí deu 2 meses, eles decidiram, não, vai ser PHP. Eu, opa! Não foi para isso que me inscrevi. Aí logo depois eu fui para outra empresa e eu adorava, que era a Company Hero. Só que o meu objetivo, né, até então era aquilo. Eu vou trabalhar na ThoughtWorks. Então eu estava sempre ali lendo muito, mesmo que eu estivesse trabalhando, eu trabalhava, cuidava da minha filha ainda, e ainda tinha o meu trabalho de estudante para passar na ThoughtWorks, o que deu certo. Mas foi uma caminhada, assim, sabe? Então, eu entrei pela ThoughtWorks University, que é o programa de trainee da ThoughtWorks, que eu vi que tem até vagas abertas. Esses dias eu estava dando uma olhada. Só que isso foi bem na pandemia, 2020. Não, 2021, um ano depois. Mas que ainda não tinha as vacinas aqui, a gente estava ainda com aquela... E, geralmente, esse programa, ele acontece na Índia.
né? As pessoas vão para lá, tem toda uma coisa de agile, que ele é uma prática assim legal, um mês, intenso, conhecimento. Mas eu não tive isso, eu tive essa ThoughtWorks University aqui mesmo, remoto, Certo. mas também, mesmo remoto, foi intenso, viu? Foi muito legal a gente aprendeu muito sobre TDD, que é uma coisa, né, que até hoje é importantíssima, assim, que para mim, no meu trabalho, no meu dia a dia, assim. Tive um contato com Java também, durante esse tempo, e foi através desse programa de trainee mesmo. Mas, assim, estudando bastante, assim, para entrar, porque é bem competitivo, assim, para entrar. E aí você terminou esse processo de trainee, você foi efetivada como empregada, foi isso? Isso. E como é que foi a experiência lá? Foi legal. Eu tive uma experiência bacana, assim, com coisas mais de ops, sabe? Uhum. Então, eu fiquei eles têm um termo que agora eu não lembro, mas é um termo de pessoas que não estão 100% alocadas num time. Certo. Elas ficam, tipo, numa ilha, talvez seja esse o termo, não sei. Estão esperando um pouquinho para entrar num time. E eu fiquei bastante tempo ali, eu fiquei uma semana. Eu fiquei uma semana e não, isso aqui, ficar nessa ilha não tá dando certo para mim. Se eu não estiver aprendendo, eu fico chateada. Aí eu pedi para entrar, mesmo que não fosse alocada 100%, eu pedi para entrar num time. E me botaram no Tech Ops. Eu pedi até para o Luciano Ramalho, que daí eu conheci, né? Que eu via lá os vídeos dele quando eu estava estudando. Aí, de repente, estava trabalhando com ele, né? Aí eu pedi para ele, Luciano, qual que é um time que usa Python aqui dentro e que eu possa pedir para, tipo, para dar uma olhada, entendeu? Para ficar ali na cola da pessoa aprendendo. Eu não preciso fazer muita coisa, né? Aí me colocaram para ser uma pessoa que acompanha o Tech Ops. Chegando lá, só ficar olhando não foi para mim. Acho que não faz muito sentido. Então, mesmo que eu não tivesse 100% alocada, eles estavam com um problema lá em que a gente estava tendo dangled records, que isso significa, basicamente, quando a gente tem um site, a gente deixa alguns records, aqueles que a gente coloca para setar o DNS, pendente ali, e esses records, eles são meio que roubados pelas outras pessoas, e elas conseguem usar um site oficial e colocar, tipo, coisas não oficiais, e dessa forma elas conseguem enganar o usuário, e isso estava sendo um problema. E eu tava ali, só olhando, até que não. Eu sei o que a gente pode fazer. E eu meio que tomei a frente desse projeto sobre DNS, mas mesmo assim, eu ainda não estava 100% no time, sabe? Aí teve alguns problemas internos, assim, que eu já comecei a não curtir muito. E daí o Bruno, que eu não sei se tu conhece da Red Hat, o Bruno Rocha postou assim no Twitter. Que isso é uma coisa que a gente tem que falar depois, a comunidade. Vamos botar um pin na comunidade, então. Aí o Bruno postou sobre uma vaga na Red Hat. E eu contribuía para o DynaConf do Bruno no GitHub. E eu cheguei para ele e falei, eu quero essa vaga. Mas até então, eu era software developer. Eu não trabalhava com qualidade. Mas eu sempre escrevi código com teste unitário desde o início, sempre tentando seguir TDD, às vezes até tentando ali um test first, né? Escrever o código, o teste antes do código, uma coisa assim. Aí eu vi que o Bruno postou, eu fui lá, falei com ele, e daí ele me indicou para a vaga, e eu passei. Sensacional. Mas antes de a gente falar de Red Hat, fala pra gente o que era DynaConf, o que você fazia, o que é o DynaConf, o que você fazia? A DynaConf é um projeto do Bruno. Ele é basicamente para gerenciar environmental variables, variáveis de ambiente, e é bem legal.
é escrito em Python, e ele é open source. Quem quiser contribuir, é um ótimo lugar para chegar lá e contribuir. E a gente pode usar essas contribuições, isso fica uma dica já, a gente pode usar essas contribuições públicas para depois mostrar durante, né, uma entrevista de emprego, alguma coisa assim. Então, como eu estava contribuindo já na Red Hat, porque o Dynaconf é usado em vários projetos, até a gente usa num interno hoje em dia, eu já estava contribuindo com a Red Hat, já tinha coisa para mostrar também, né? É muito bacana. E vamos falar um pouquinho de comunidade, que a gente falou rapidamente do Linux, né? Você falou do Luciano Ramalho também, que é um escritor de livros e um monte de contribuições também com a comunidade Python. E você foi também Community Leader no GitHub, né? Conta um pouquinho pra gente sobre o que é o ser Community Leader do GitHub. Então, depois de um tempo já em que eu estava sempre ali conversando com as pessoas e tudo mais, bastante no falecido Twitter, que agora eu já não uso mais, a gente criou uma comunidade grande, assim, eu estava tendo contato com muitas pessoas do Brasil inteiro. Eu com certeza tinha mais tech amigos, web amigos em outras cidades do que em qualquer lugar que eu já morei, assim, que era uma comunidade muito grande. Assim. E então eu conheci a Apache e eu estava sempre ali nessa coisa de vamos fazer um projeto, vamos fazer isso, e falar é uma coisa que eu faço, tá? Eu falo. Então ela chegou para mim e disse, a gente estava pensando em tirar um pouco o foco de eventos tecnológicos acontecerem só em São Paulo, né? E vamos tentar mover esses eventos, porque ela trabalha no GitHub, né? Ela chegou a sair um tempo, depois ela voltou. E daí vamos a gente fazer esses eventos irem para alguns outros lugares, né? Levar alguns para o Nordeste. E eu estava morando em Floripa, e eu levei para Floripa, então eu fui a responsável por fazer os eventos em Floripa. E foi bem legal, assim, tinha um coffee break. Mas basicamente o que eu fazia, então, eu abria um call for papers, eu gerenciava quais eram as palestras que a gente ia ter, a gente fazia um super encontro, levava uns adesivinhos do GitHub, até pedia alguns da Red Hat, alguma coisa assim. E a gente ficava lá conversando, e essa interação, ela é muito legal, ela é muito importante, sabe? Bacana demais. E conta pra gente, o Bruno recomendou você para a vaga na Red Hat, você passou por um processo de entrevista, como é que foi o processo de entrevista para entrar na Red Hat? Tá. O processo da entrevista da Red Hat foi basicamente muitas entrevistas. Teve primeiro a entrevista com a recrutadora, normal. Depois foi a entrevista direto com o meu gerente, que ele já se aposentou agora, mas que a gente clicked, assim, sabe? Então, ele falava, nossa, eu posso resolver esse problema para ti, se eu entrar no time, né? Ele estava falando, a gente tem um problema de documentação. Eu falei, sabe quem é que resolve problemas de documentação? Geralmente, os últimos que aprendem as coisas podem ir ali, né? Então, já tava, eu lembro da gente, assim, nossa, se acertar muito. E uma coisa que eu aprendi com esse processo de entrevistas foi o quanto as pessoas que estavam me entrevistando gostavam que eu fazia perguntas de volta. E até então eu nunca tinha, sabe quando tu chega assim numa entrevista e daí dizem assim, tem alguma coisa que tu quer perguntar? Não tenho. Bah, eu fazia isso, eu dizia, não, eu não tenho. E depois, como eu tava, tipo, tão ansiada, já tinha também ganhado mais experiência, assim, na ThoughtWorks, então eu sabia, eu queria trabalhar num time em que não era, em que os desenvolvedores e os quality engineers, por exemplo, os software engineers, os software quality engineers, eles eram próximos, né? Eu não queria que fosse tudo, eu não queria ir para qualquer lugar, eu tinha minhas perguntas também, então eu escrevi algumas perguntas, e eles adoravam minhas perguntas. Então, cada nível da entrevista, eu fazia algumas perguntas. Então, logo depois que eu tive a entrevista com o manager,
que era do Rally, né? Aí eu fui para a parte da entrevista com o time. Era com alguns líderes do time. Aí também, né? Todos eles fizeram perguntas, nem sempre técnicas, tá? Era uma outra coisinha nessa época técnicas, nessa outra entrevista, né? Era poucas coisas técnicas, mas tinha muitas coisas sobre como interagir, como o time deveria interagir entre si, sem citar nomes até, sem dizer assim, no Agile, como é que faz? Como que você gerencia um projeto? Não, era sem citar nomes. Então, era coisas bem tranquilas de falar, assim, que tu responde com um bom senso. E na terceira, aí sim, era uma entrevista técnica. Daí foi me perguntado sobre coisas que eu contribuí no DynaConf. Uma pergunta bem específica que eu lembro, que até hoje que era tipo, como que era o uso das fixtures no PyTest? Então, me perguntaram coisas específicas. Eu não era uma quality engineer, mas eu sabia responder como eram fixtures, porque eu usava nos testes unitários PyTest. Então, eu também lembro que tinha uma que eu não lembrava de cabeça. Me pediram qual que era um comando do Linux. Um comando, acho que era até para pegar o ID de um process que está ali ativo para a gente poder kill, né? Uhum. E daí eu falei, vou ser bem sincera. Eu sei que dá para fazer isso. E eu não lembro exatamente como que é toda a formação da frase, da sentença do comando para eu poder mandar. Então, eu acho que é peça alguma coisa. Mas sabe o que eu faria mesmo no dia a dia? Eu iria no Google e eu colocaria get the process em inglês, pegaria esse comando, ajeitaria do jeitinho que eu preciso e ia fazer. Porque decorar coisas não é como eu gosto de fazer. Aí eu acho que a sinceridade foi a meu favor, sabe? E eu acho que essa é um outro aprendizado das múltiplas entrevistas de emprego que eu fiz. É sempre ser muito sincero, porque a outra pessoa que está do outro lado, ela sabe quando tá mentindo, e ela sabe quando tu não sabe, Uhum. quando tu tá tentando enrolar ela. A melhor coisa é só ser honesto, porque do outro lado também tem um ser humano, sabe? Que também tem nervosismo, ansiedade, problemas familiares e mais um monte de coisa que sabe, e também entende, né, que aquela pessoa pode estar precisando muito de um emprego. Então, às vezes a pessoa está muito, muito mais nervosa que o necessário, Claro, né? claro. Então, E você já está há quantos anos lá na Red Hat agora? 3 anos. 3 anos, legal. E como é que foi? Todas essas entrevistas foram em inglês, né? Sim. O meu time só tem mais um brasileiro. Uhum. O resto é todo no Rally. E é um time grande. Como é que o inglês apareceu na sua vida? A gente ouviu falar aqui sobre tecnologia, como é que a tecnologia apareceu para você, como é que o Linux apareceu, mas como é que o inglês, como é que você começou a sua exposição em inglês, como é que você se preparou para essas entrevistas em inglês também? Bah, Marcelo, essa é uma pergunta boa. É uma pergunta muito boa. Porque, assim, inglês é tudo. E eu acho que deveria, assim, uma pessoa começou a estudar programação, vai estudar inglês. Vai começar também, é junto. Tu já vai estar aprendendo, enquanto tu tá aprendendo para ler documentação em inglês, vai ser melhor para te fazer pergunta para o Google, vai ser melhor, tu vai achar mais resposta em inglês. E tu vai achar mais livro. E eu comecei com o inglês quando eu era criança, porque eu gostava muito de música. E eu gostava muito de cantar as músicas, porque eu cantava tudo errado. E daí o meu pai me colocou bem por um breve período numa aula de inglês.
E eu amava aquilo, sabe? Eu ia para casa, dá para ver que eu sou uma pessoa meio intensa, assim. E eu ia para casa, bem pequena, assim, com uns 9 anos, sentava e ficava. Eu mal chegava da aula de inglês e eu já estava aprendendo. Mas isso foi muito breve, porque eu aprendi mesmo inglês. Foi com música, com seriado, e quando eu já era uma quase adulta, ali com uns 17 anos, eu comecei a tentar me aventurar com algumas leituras em inglês também. Mas nunca foi um aprendizado, fora esses pouquíssimos 3 meses que eu tive de inglês na minha infância, assim, nunca foi algo estruturado, gramatical, assim. Foi sempre muita exposição ao idioma. Então, era exposição através de música, exposição através de seriado. Eu vejo que algumas professoras, assim, já começaram a pegar isso, né? Pegar que a exposição, ela é muito importante. Então, foi assim que eu aprendi. Depois de ter me exposto muito, eu comecei a me aventurar com algumas leituras. O primeiro de todos foi a Alice no País das Maravilhas, em inglês. Legal, legal demais, né? É o que você falou, a importância do inglês, né? É outra coisa que transforma a vida das pessoas. Se eu similar a você, eu tive o privilégio de começar a aprender inglês muito jovem, né? Eu tinha 8 anos de idade quando meus pais me colocaram num cursinho para criança. E eu fui aprendendo, fui fazendo outros cursos e melhorando. Então, imagina, tem 28 anos que eu moro no Canadá, né? Isso não teria sido possível se eu não tivesse aprendido inglês desde bem cedo e tivesse um controle muito bom de inglês antes de eu ter mudado para o Canadá. Então, realmente é incrível. É um privilégio, mas a gente tem que incentivar as pessoas a aprender, porque também, da mesma forma que você conseguiu essa oportunidade com o Red Hat, que certamente é uma oportunidade fantástica na tua vida, isso o inglês abre oportunidade para as pessoas trabalharem para empresas do exterior, né? Fora do Brasil, empresas que pagam melhor, empresas que potencialmente pode te levar até para morar fora do Brasil, né? Abrir oportunidades fantásticas, você ter a possibilidade de trabalhar com pessoas como você trabalha, com o meu trabalho, com o mundo todo. E são pessoas que têm um conhecimento fantástico e compartilham esse conhecimento com você e te ajudam a crescer na vida também. E falando um pouco mais disso, como é que é o teu dia a dia de trabalho na Red Hat? Como é que é a tua rotina operacional? Então, como engenheira de qualidade de software, no dia a dia eu geralmente ou estou escrevendo testes de regressão, o que são os testes de regressão? Então, são testes que a gente coloca, por exemplo, vamos pensar assim, um usuário, ele pode logar num sistema, ir até o seu perfil, trocar a foto de perfil e aparecer uma mensagem de sucesso. Idealmente, a gente quer que isso seja sempre possível, né? Se a pessoa fazer. Então, a gente coloca um teste automatizado para isso, rodando numa pipeline, e toda vez que código novo chega para passar em stage, por exemplo, que é um ambiente pré à produção, né? Esses testes rodam para certificar que aquele código não foi quebrado pelas mudanças e que aquela funcionalidade continua ok, pode continuar. Então, quando tem algumas tarefas que a gente precisa automatizar isso, a gente automatiza, então a gente faz esse gerenciamento dos testes de regressão. Fora isso, eu também escrevo frameworks de testes, né? Então, para que são esses frameworks de teste? Basicamente, para isso, para poder testar a API, para poder testar o UI. Então, a gente tem que ter um framework que condiza, né, com essas coisas. Então, a gente faz BDD, Business Driven Development, que é basicamente a gente tem, sabe aquelas acceptance criteria, os requisitos numa tarefa que estão ali bem explícitos? A gente pega aqueles requisitos e coloca lá, basicamente, esses passos em inglês, em português, exatamente daquele jeito, e só vai ter código mesmo naquele teste por trás. Então, a gente, né, tem essa parte do BDD também.
com Golang Cucumber, Golang Goldog, baseado no Cucumber, Ruby e Cucumber. Mas a gente também já enjoou um pouco desse BDD, assim. E também agora a gente está trabalhando muito com Python, PyTest e Playwright para UI, e Python PyTest para API Testing. E basicamente isso. Então, eu uso no dia a dia. Então, eu posso usar Go, Python e Ruby no meu trabalho. E é muito legal, porque, né, às vezes eu estou ali no Python e, de repente, eu mando um fmt.printf, me dá uma coisa, assim, na cabeça, mas é legal, assim, de poder ter contato, assim, com um monte de linguagens diferentes. E também, no meu dia a dia, então, a gente também performa aqueles testes que não são só para dar um suporte ao time, né? Porque esses testes que eu estou falando agora, eles são testes que eles dão um suporte ao time, mas a gente também tem que performar testes que eles estão criticando o produto que a gente está fazendo, né? Então, eu vou lá e diariamente eu tiro pelo menos 1 hora do meu dia para fazer um teste de exploração, exploratory testing, né? Vou focada, né? Tento fazer o mais focado possível em alguma parte do produto. E também, assim, se dá para deixar outra dica, isso é muito importante, principalmente para quem é novo na empresa, não só para encontrar bug, viu? Que vai encontrar, com o exploratory testing vai encontrar, mas é muito importante para conhecer com o que tu está trabalhando, então fica essa dica, assim. Se está precisando conhecer um pouquinho do produto, vai explorar um pouquinho. Isso é bacana demais, né? Que a ideia toda dos testes é você encontrar os problemas no software que está sendo criado antes do cliente encontrar, né? E a ideia é você aumentar a qualidade, né? Ou melhorar a experiência da pessoa que vai usar o produto que está sendo entregue para aquela pessoa, né? E é bacana essa coisa de você criar os testes, né, que são programas que testam outros programas, né, e você tem essas metodologias todas que você está descrevendo, esses frameworks que são usados para, no Python você tem o PyTest, né, e outros também que você usa em várias outras linguagens de programação. E é bacana ver isso, e bacana ver essa indústria toda funcionando, né? E você mencionou o pipeline, ou seja, eventualmente se eu crio um programa e no momento que eu, por exemplo, eu faço um commit ou faço um PR, né, que vai ser enviado lá para tentar mergear aquele código no repositório no GitHub, e aquilo dispara um pipeline, dispara uma esteira, né, como a gente chama, e ali você já tem os testes automatizados que vão analisar o seu código e reportar se existe algum problema que precisa ser resolvido antes de efetivamente você poder mergear aquele código na tua base de o repositório, né? E isso é muito, muito, muito legal. E eu acho bacana olhar para trás aqui no nosso papo. Você começou falando lá que você gostava muito de matemática, e você começou na engenharia aeroespacial, e você teve a primeira exposição para o C++, mas você leva assim, e a professora não explicava muito bem, você fala, por que diabo que é isso? Qual é o propósito disso aqui? A sua amiga que passou aquela tarde com você explicando lá o que era o propósito da coisa, eu espero que você tenha contato com ela até hoje, porque ela, de uma certa forma, criou fez um branch novo na sua vida, né? Abriu um caminho para você que você está nesse caminho até hoje, né? Talvez aqueles eventos que acontecem na vida, que a gente está conversando, é um evento de transformação, aquele momento foi um momento de transformação para você, da mesma forma que o inglês, né, ajudou você a conseguir essa oportunidade que você está aí com a Red Hat. Bacana demais ouvir essas coisas e ver a trajetória das pessoas, né? Mas, pensando aqui, você ainda tem muita carreira aí pela sua frente, né? E você eu sei que você está lidando com coisas interessantes, empresas interessantes, e linguagens de programação interessantes, e várias tecnologias e pessoas interessantes, mas tem alguma área na qual você não tenha atuado ainda, mas que você, quem sabe, gostaria de atuar algum dia? Pensando em
Software Quality Engineering. Eu quero começar, talvez, a trazer mais uma questão assim, de performar mais testes de load testing e de performance testing. É uma coisa que eu gostaria de fazer. Mas eu amo programação. Eu acho que eu faria qualquer coisa com que chegassem para mim com um desafio assim. Ó, eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Se tem um desafio assim, e se eu não souber fazer, então, meu Deus, aí sim. Pode ser aquele desafio, aquela coisa assim, de não saber fazer, ela dá um. Então, eu acho que eu faria qualquer coisa envolvendo programação com um pequeno desafio, e eu adoraria fazer qualquer coisa, assim, eu realmente não me importo de ir vestindo diferentes chapéus, assim, sabe? Só faria. E uma coisa que eu fazia, sabe? Mas eu tive um breve contato, quando eu estava na faculdade, então, eu comecei a dar aula num projeto da universidade que era para ajudar pessoas que eram tinham menos esqueci a palavra, mas não tinham Privilégio? tantas condições. Isso, menos Hum. privilégios, para conseguir passar no vestibular e entrar na federal, né? Então eu comecei a dar eu dava aula de matemática e física. Aí comecei a dar aula nesse cursinho então popular e foi muito legal. Eu adorava. Teve uma vez que eu fui dar aula num presídio até. Uau. E foi muito legal, porque essas pessoas elas estavam se preparando para fazer o Enem, sabe? E era um presídio em que não era que a maioria dos homens que estavam presos lá, eles estavam presos por algum crime hediondo ou algo assim. A maioria era por porte ilegal de drogas, né? E a maioria ali, eles tinham uma biblioteca e os livros nunca estavam lá, eles estavam sempre lendo, eram pessoas que queriam, sabe? E a pessoa que nos chamou para dar aula lá, ele era um ótimo gerente do presídio, assim, e ele acreditava muito que nas pessoas saírem de lá, não direto para o crime, mas saírem de lá prontas para uma nova sociedade, assim. Ele nos preparou muito para entrar lá, para que a gente não tratasse mal também, né, essas pessoas que estavam lá. Então, foi uma experiência muito legal ver pessoas que eram menos privilegiadas e eles estavam tão interessados. Eu lembro daquela vez, isso foi em Santa Maria, tá? E isso no Rio Grande do Sul, Santa Maria no Rio Grande do Sul. E a gente chegou lá, assim, e eu e a pessoa que estava dando aula comigo, a gente via que eles não estavam interessados no início. E a gente começou a trazer a matemática através de times de futebol. Então a gente dizia, mas alguns aqui devem torcer para o Grêmio, outros aqui devem torcer para o Inter. E aquilo ali começou a gerar um burburinho, e de repente eles estavam fazendo frações. Aquilo foi muito legal, sabe? Então eu acho que se eu pudesse dar aula de novo, em algum momento, eu ia achar uma coisa legal. Isso é muito recompensador, né? Isso é muito bacana, você ajudar os outros e você ver as pessoas aprendendo com aquilo que você está passando de conhecimento para elas, né? Isso é sensacional. E você é DOD, né? Você é Developer Oriented a Desafio. É isso. Acho que é uma boa. Você tem o TDD, o BDD, seu DOD. Legal, bacana. Eu gostei vou usar essa sigla aqui daqui para frente. Assim, nossa área tem tanta sigla. Mas a gente conversou aqui sobre Python, Go, Elixir, e você falou também Ruby, né? E uma pergunta que as pessoas fazem nesses grupos de programação em geral é o seguinte: qual é a melhor linguagem de programação? Né? E isso aí, cada um escolhe uma linguagem diferente, cada um fala que uma é melhor, Java é pior, tem os caras que odeiam Java, tem os caras que odeiam Python, não gostam do espacejamento lá, da indentação que você tem no Python, tem gente que não gosta de linguagem funcional, tem todos os seus, vamos dizer assim, parece coisa de igreja, né? Cada um tem a sua seita e cada um tem a coisa que gosta muito. Né? Aí fica aquela briga, assim, aquela guerra mundial que sai com pancadaria. Mas existe a melhor linguagem? Talvez para um problema específico, né? Então, eu acho que a melhor linguagem para um problema específico é aquela que tu fez um
um proof of concept, e dá uma prova de conceito, ele chegou à conclusão que aquela é a melhor linguagem para aquele determinado problema, né? Porque a gente tem como solucionar os problemas com linguagens diferentes, né? Eu não vou solucionar um problema de performance com Python, por exemplo. Mas talvez uma boa linguagem para se iniciar, para não levar o susto que eu levei com C++, talvez seja Python. Talvez seja uma boa linguagem, até talvez um JavaScript, não sei. Ou até, eu vejo bastante, assim, pessoas começando a aprender a programar, fazendo um curso de jogos. Talvez alguma coisa assim, que seja bem divertida, que te mantenha naquele loop de felicidade. Ele aqui, eu consigo fazer meu character pular, algo assim, então. Legal, legal. E é o que você falou, linguagens são ferramentas, né? E a ideia toda da coisa a ideia toda da coisa é você, por exemplo, se você tem um martelo, você não usa o martelo para o mesmo tipo de problema que você usa o alicate, né? Então, acho que essa ideia da linguagem ser aplicada a determinados problemas faz total sentido. E uma coisa que, falando de ferramentas, né, que é coisa que todo mundo está falando hoje, ninguém fala de nada que não seja... Eu abro a internet, eu abro qualquer grupo de programação, todo mundo falando de AI, né, inteligência artificial. E como é que você vê, e como é que você está, o que você pode compartilhar com a gente, o que você está usando de AI, ou se você está usando AI, como é que você vê a evolução de programação, como é que você vê a evolução de quality engineering, ou de engenharia de qualidade, com a aplicação de AI, como é que você está vendo esse momento que a gente está experimentando aí? Sabe que a gente estava falando de branches? Eu acho que aqui a gente entra numa branch também, que vão ser alguns projetos que vão se dar muito mal e outros que vão se dar muito bem, tá? Uhum. Porque quem não entendeu muito bem sobre inteligência artificial tá já usando essas inteligências artificiais que a gente tem hoje em dia para tentar substituir um ser humano. E a gente não tem uma inteligência artificial que possa substituir um ser humano. Então, isso não vai dar certo. Se tu estiver tentando fazer projetos tecnológicos com o fim substituir um ser humano, isso não vai dar certo. Agora, existem projetos que a gente vai usar como uma ferramenta para que seja tipo um assistentezinho ali, sabe? Então, como se a gente estivesse assim numa ferragem, me passa o martelo, me passa isso. Vai ser mais ou menos isso, né? Que a gente vai colocar para gerar alguma coisa, a gente vai ver se aquilo ali faz sentido, usa ou não, a gente tem o conhecimento, a gente gera um feedback um pouco mais rápido vindo de uma inteligência artificial, mas a gente tem como fazer um review disso, né? Então, isso aqui, essa parte, eu acho que é a que faz mais sentido. Eu vejo bastante, eu tenho lido alguns artigos, assim, sobre self-healing, test automation. Então, não é como se eu tivesse alheia a AI, não, eu estou estudando essas coisas também, mas eu estou estudando coisas em que o ser humano esteja como a pessoa que decide, né? Como só usando uma ferramenta mesmo de auxílio, não como algo assim que vai... não, a gente nunca mais vai precisar de um ser humano para revisar código. Todas as revisões de código que a gente vai ter a partir de agora serão feitas por inteligência artificial. Não, isso vai dar errado. Tá, isso vai dar errado. Então, eu acho que é assim, sabe? Muitos projetos vão ser muito ruins. E outros vão ficar ok. Talvez ganhe um pouquinho, talvez até não ganhe nada. Mas, com certeza, vai mudar o jeito que a gente desenvolve código. E você, com relação ao self-healing, você vê a ideia de, vamos dizer, o teste identifica que tem um problema no código e algum tipo de agente faz a correção daquele problema? Você enxerga algo assim acontecendo? Sim, entretanto, nunca num modo YOLO, sabe? Sempre com o ser humano interagindo e dizendo as coordenadas. Então, é um self-healing? Eu acho que eu não diria tão pesado assim, self-healing. Eu diria mais, talvez, um
low code, sabe? Isso, sabe? Tipo, uma pessoa que vai escrever código de forma diferente, sabe? Porque não vai ser a inteligência artificial que vai fazer, porque também vai estar guiando ali, né? Mas, claro, pode ser que seja um trabalho um pouco menos cansativo, porque tu já, sei lá, eu vejo que as pessoas estão usando muito isso do self-healing para pegar, assim, a gente tem que pegar aqueles elementos de why para dizer, clica nesse botão, clica nesse... E às vezes esses elementos, eles mudam. E daí quebra a automação. Então, isso aqui é uma coisa bem simples, né? Que a gente pode ensinar uma AI para ficar um pouco mais fácil, mas é muito chato ir lá, pegar e daí colocar ali e tudo mais. Então, se eles aprendem com vários, tipo, esse é o erro que aparece quando é porque mudou o component. Então, ensina 50 vezes isso, e daí ele aprendeu que aquele é o erro. E ele vai lá e sabe como pegar. Ok, vai facilitar o meu trabalho, porque é um trabalho chato. Eu poderia estar fazendo exploratory testing e achando bug. Mas eu tô aqui fazendo isso. Então, vai ajudar? Vai. Mas acho que não vai ser aquele ganho enorme e que as pessoas falam que vai ser. Acho que ainda não tá por aí. Andressa, você, olhando para trás, você teria feito alguma coisa diferente? Não, eu acho que tudo faz muito sentido com a Andressa, assim, sabe? Uma coisa bem fora do eixo. Eu acho que eu faço essa pergunta sempre, mas eu acho que é difícil você olhar para trás e querer mudar alguma coisa que você também não sabe que aquela mudança vai ter impacto de que forma, né? Mesmo aquela pessoa que infelizmente falou um monte de besteira para você lá no começo da tua carreira, aquilo de uma certa forma contribuiu para você ser o que você é hoje, contribuiu para o aprendizado que você olhou aquela situação e falou, nossa, eu jamais quero ser dessa forma que essa pessoa é, entendeu? Que ele criou essa necessidade, esse desejo, entendimento em você que aquilo está errado, né? Então é bacana ver isso também. E por falar em aprendizado, em reconhecimento e tudo mais, que recomendações você teria para as pessoas que estão começando? Como eu te falei lá, a gente tem no grupo dos programadores 4.000 pessoas, mais de 4.000 pessoas, todos com as mais diversas dúvidas, né? Se tecnologia é para eles, se vai dar certo, se AI vai tomar o trabalho de todo mundo, não faz sentido estudar, tem todo tipo de pergunta. Que recomendação você daria para essas pessoas? Que AI não vai tomar o teu trabalho. Segundo, se por acaso quiser ir para o caminho de Quality Engineering, Python e PyTest são ótimas ferramentas para aprender. Python, principalmente, porque existem ótimas ferramentas também. Depois, quer fazer load testing, vai poder usar locus. Tem muita coisa open source no Python. Eu diria também para aprender o Playwright, que é uma coisa que está muito in agora, sabe? Está muito, muito burburinho. A gente geralmente usava o Selenium, a gente usa ainda internamente, mas a gente está indo para o lado do Playwright e está sendo uma coisa meio que todo mundo está indo assim para esse lugar. E deixa eu pensar, inglês, que foi uma coisa que a gente falou, mas eu queria frisar, assim, inglês é muito importante. Inglês abre portas, sabe? A gente tem uma porcentagem no Brasil bem pequena de pessoas que realmente conseguem se comunicar em inglês, mas os desenvolvedores brasileiros são incríveis. Então, se tu aprender inglês, tu vai ser destacado lá fora, sabe? Então, acho que é uma boa coisa para falar do inglês. E, por último, contribuam com o open source. Se vocês estão aí no começo do começo, vocês mostram, mas isso aqui não vai ter valor nenhum. Vai. Contribui com open source, não é só chegar lá e mandar production code e ter um code review incrível. Contribuir com open source, tu chegar lá e mandar um comentário, é fazer um pequeno code review que tu leu ali, que tu acha que faz sentido. Então, começa assim, começa aos poucos. Começa a se mobilizar na comunidade que tu vai ver retornando isso. Então, é uma outra coisa que eu digo. Perfeito, excelentes recomendações. E o que você
diria em termos de recomendações de dicas de livro, música, jogos, filmes ou qualquer outro assunto que você queira sugerir e recomendar aqui para nossa audiência? Tá, eu vou começar com livros, então. Livros mais técnicos, eu diria que tem um que é Python Testing with PyTest, que é da Pragmatic Programmers. Esse é muito bom. Ele é bom. Esse é um bom livro para aprender PyTest. E eles ensinam, inclusive, coisas como fazer um plugin do PyTest, coisa que a gente vai usar. É muito importante. Agile Testing, da Lisa Crispin. Acho que, na verdade, o nome dela deve ser Lisa Crispin. E é muito bom também. Ensina uma outra visão do Quality Engineering. Algum que não é The Quality Engineering, com certeza, Phoenix Project, The Phoenix Project. Esse é muito bom. E ele não é de Quality Engineering, mas ele é assim sobre um time e como toda a cultura DevOps, né? Toda aquela coisa de interação entre todo o time muda o time, muda a empresa, leva a empresa para frente, como aquilo traz boas coisas. Então, da Phoenix Project tem a continuação também, que é The Unicorn Project, também, que é muito boa. E acho que o livro do Og também, os da Software Quality Engineering, Tales from the Trenches, é muito bom ver a trajetória dele, ele é um cara incrível. E, acho que esse. Fora livro, uma recomendação de música, então. Ai, eu amo escutar música quando eu tô programando, mas eu amo escutar música instrumental. Então, vê se não fica legal, vai ali dar uma programada, uma estudada esse final de semana, escutando um Beethoven. Legal, legal. E o livro do Og Maciel, né? Que é um livro sobre qualidade do Og, muito bacana demais. E música instrumental, Beethoven, legal, bacana. Obrigado pelas dicas aí. E, Andressa, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Não, acho que a entrevista foi tão incrível. Até levei um segundo, assim, tipo, pensando quais as coisas, mas não, acho que é isso aí mesmo. Bacana, bacana. E você quer divulgar alguma informação para contato, rede social, ou LinkedIn, ou o que você quiser? Então, meu LinkedIn é Andressa Cabistani. Eu tô aí no Blue Sky. Então, no Blue Sky é andressa.py. No GitHub também, andressa.py. Eu também, às vezes, escrevo no meu blog. Bem, às vezes. Andressa.dev. E é isso aí. Esses são os meus contatos. Fiquem à vontade para me perguntar qualquer coisa. Eu adoro ajudar. E assim que eu tiver um tempo, por exemplo, quando minhas filhas dormem, eu tô aberta a responder. Bacana, bacana demais. E, Andressa, muito obrigado aqui pelo teu tempo. Um prazer enorme conhecer você, conversar com você e ouvir a tua história aqui. Muito obrigado por tudo que você compartilhou e que eu tenho certeza vai ajudar um monte de gente aqui a trilhar caminhos semelhantes, né? Muito obrigado. Uma boa tarde para você, um prazer enorme. Fica um pouquinho comigo aqui, que a gente conversa um pouco mais. Vou parar de gravar aqui. Um abração.